Uma situação que aconteceu em São Paulo, que talvez vocês tenham conhecido, porque acabou viralizando, em que uma paciente internou num pronto atendimento, ela chegou a um atendimento de emergência, era uma paciente que tratava uma leucemia, parece, e ela teve, enfim, evoluiu mal durante a emergência e acabou falecendo. E no vídeo que acaba sendo divulgado, a enfermeira vai até o repouso médico, chama o médico porque a familiar gostaria de falar com ele para entender o que foi que aconteceu. Ô doutor, atende ela aqui. Ela tá aqui na porta. Oi, doutor. Daniel, pergunta o que você quer. Doutor, deixa eu só te falar uma coisa. Quando ela tava lá no chão, Ah? quando ela tava no chão, ela... Não, tá, mas eu não quero saber. Ela tá morta, não tem mais nada pra conversar. Não sei, deixa eu só tirar uma Então, dúvida. senhora, deixa eu dormir, ela já morreu, não tem mais nada pra fazer por ela. Tá bom? Pode ir. Não, eu só quero só tirar uma dúvida. Não tem dúvida nenhuma, ela tá em óbito, tá? Tá bom? Não tem nada pra falar, ela tá morta. Acabou. Ela já ficou morta. Não, eu sei que ela já... Tá bom? Então tá, então você fecha a porta pra mim e deixa eu dormir. E esse médico ele é extremamente grosseiro, ele aceita, entre aspas, atender a familiar, mas ele fala que, olha, a paciente já faleceu, não tem nada o que fazer, já não tem mais do que conversar com você, enfim. E tem algumas coisas que eu acho que a gente pode tirar desse caso. Tem algumas coisas que eu acho que são válidas da gente discutir. Eu vi muitas pessoas questionando aquela situação de a enfermeira não deveria nem ter chamado ele no repouso. Eu acho que é válido conversar sobre isso, porque existe muito essa discussão, principalmente aqui dentro do Instagram, sobre a autonomia do enfermeiro, a autonomia profissional, o protagonismo do enfermeiro, e é claro que eu sou 100% favorável a isso. Mas eu acho que a gente também precisa entender que existem situações e situações. Você está vendo um familiar ali no momento de extrema fragilidade, você fala, não é problema meu, eu não vou chamar o médico. Ao mesmo tempo, você está vendo diversas pessoas falando, eu pelo menos vi algumas pessoas comentando nas publicações, principalmente pessoas que não são da área da saúde, falando que o médico estava certo, ele estava no momento de repouso dele. Gente, vamos lá. Quando você está no repouso, eu já trabalhei durante o plantão noturno por anos. Quando você está no plantão noturno, você tem sim um momento do repouso, mas se acontece alguma emergência ou alguma situação e o responsável é você, quem pode responder aquela situação é você, você acorda e vai. Não existe essa situação de, eu estou no meu momento de repouso, mas ele estava muito cansado, ele estava muito estressado, não interessa isso. Isso não é uma conduta minimamente ética. Tá bom? Eu não preciso nem dizer o quanto a atitude desse profissional médico foi incorreta, assim, ele falou de uma maneira extremamente grosseira, não deveria de maneira nenhuma ter falado assim com a família. O que me leva a outro tópico que eu sempre gosto de falar, que é os cuidados paliativos, trazendo para o nosso tema, os cuidados paliativos eles continuam após o momento do óbito do paciente. E por isso que eu achei interessante trazer um pouco essa relação, por quê? Apesar da paciente ter falecido, e às vezes o médico, aquele médico em questão, a equipe de enfermagem em questão, não conhecia o histórico do paciente, não sabia exatamente o que estava acontecendo, você tem por obrigação permanecer acolhendo aquela família. O que me leva àquela situação que eu sempre falo, por mais que eu não seja psicólogo, e a equipe de psicologia brilha muito nesse momento, mas eu não posso ter uma pessoa em extremo sofrimento na minha frente e simplesmente falar, eu não vou oferecer o cuidado nenhum, não vou fazer acolhimento nenhum. Não posso fazer algo nesse sentido, tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. O cuidado paliativo ele permanece após o momento do óbito. Então, no caso, não custava nada a esse profissional da área da saúde, a esse médico em questão, entender o que foi que aconteceu, ou pelo menos explicar minimamente. Nem que fosse, olha, a sua familiar ela chegou aqui já muito grave, a gente sabe que ela vinha tratando uma doença. Qualquer explicação. O que não poderia ter acontecido foi justamente o que aconteceu. Ele olhar e falar, bom, já faleceu, não é problema meu, por favor me deixe dormir. Pelo amor de Deus, gente, isso daí não é uma... Eu não deveria precisar falar que essa é uma conduta extremamente incorreta, concordam? Então, inclusive eu tenho uma situação familiar que já aconteceu, não exatamente comigo, mas com uma pessoa muito próxima a mim, eu não vou entrar em grandes detalhes para não acabar expondo a pessoa, que justamente um familiar dela foi a óbito, ela estava no hospital e ela perguntou a alguém, um técnico de enfermagem, não me recordo quem era, o que tinha acontecido com fulano de tal, e a pessoa falou, não, fulano de tal faleceu. O que me leva a outro ponto.
a gente sempre precisa ter, e eu sempre vou retornar nessa parte da comunicação. A gente precisa sempre ser muito cuidadoso sobre com quem a gente está falando. Então, outra coisa que seria importante, até que talvez salvasse a pele desse médico que acabou comentando uma burrada. Mas o que ele poderia ter feito? Com quem eu estou falando? Talvez se a pessoa falasse, não, eu sou a filha do paciente que faleceu ali, ele tivesse uma trava. Opa, peraí, não posso também sair falando tudo que eu tô pensando. E essa coisa de eu tava no meu momento de descanso, eu queria dormir, pelo amor de Deus, né, gente? Então isso também é uma conduta que acaba muitas das vezes salvando a gente. Você parar, respirar e perguntar, quem é a senhora? Por que a senhora tá me perguntando sobre isso? O que tá acontecendo? Porque às vezes você pensa que você está falando com um profissional da área da saúde, é o filho de um paciente, é a filha de um paciente, é algum familiar, enfim. E é óbvio que você vai precisar modular a comunicação, você vai precisar modular a maneira que você se comunica, justamente para que você não saia cometendo esse tipo de atropelo. Por mais que eu acredito que a maioria de vocês nunca falaria com um familiar dessa maneira, que, novamente, extremamente incorreto, nada justifica. Nada, nada, nada. Entendeu? Já passei por diversos plantões que são muito estressantes, situações em que você está tenso, que você está irritado, mas você não pode descarregar isso no familiar, principalmente, cara, ainda mais dentro dos cuidados paliativos. Tem horas em que você tem que parar, você tem que respirar e tem que falar, olha, eu tô passando por uma série de situações, mas esse talvez seja o pior momento na vida daquela pessoa, na vida daquele paciente, na vida daquele familiar, então eu não posso simplesmente, eu tava muito estressado, então eu dei uma patada no paciente, dei uma patada na família, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. O médico parece que foi afastado por 60 dias e eu vi alguns comentários falando que a colega enfermeira também foi suspensa durante 60 dias. Qual a justificativa? Não faço a menor ideia. Sinceramente, não entendi por que a enfermeira foi suspensa, se é que ela foi suspensa de verdade. Mas se foi, novamente acho um absurdo. Porque ela não fez nada. Até entendo que talvez as pessoas queiram falar que mas ela acabou expondo o médico a essa situação, mas pelo amor de Deus, ele é uma pessoa adulta, tem autonomia, ele não precisava ter falado metade das coisas que ele falou.